Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós vamos meditar nos versículos 11, 12 e 13 da palavra de Deus. Porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Nós temos, meus irmãos, estudado a carta de Paulo aos Romanos e temos aprendido que Paulo começa a sua carta se apresentando o Evangelho, apresentando a essência do Evangelho, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também apresentando os seus destinatários, os romanos. Então, a partir do verso 8, começa propriamente falando a carta. No entanto, nós poderíamos ter começado a exposição da carta aos Romanos exatamente nestes 3 versículos que acabamos de ler. Por quê? Porque nestes 3 versículos, o apóstolo Paulo apresenta de uma maneira muito clara os propósitos do seu desejo, do seu antigo sonho de ir a Roma, visitar a igreja dos romanos e estar com eles e entre eles. Por isso, poderíamos ter começado aqui, se quiséssemos responder a pergunta: com que propósito Paulo escreveu para os romanos? E então voltaríamos para o versículo 1 para aprender com ele tudo quanto já tivemos a oportunidade de observar. Portanto, meus irmãos, lembremos em primeiro lugar que Paulo se apresentou como servo, como chamado e como separado. Ele apresentou o Evangelho como sendo de Deus, como tendo sido prometido mediante revelação ao povo de Israel pelos profetas, e que este Evangelho foi registrado de forma inspirada nas Escrituras, que Paulo considera e chama de santas ou sagradas, e que o tema ou o assunto que o Evangelho aborda é acerca de seu Filho. Então ele nos apresenta Jesus, sendo ele o Evangelho. Ele é o Cristo, o Filho eterno de Deus, o Filho de Davi, o Senhor do universo, o mediador entre Deus e os homens, porque tudo que vem do céu para a terra, de Deus para os homens, e tudo que sobe da terra ao céu, dos homens a Deus, sempre é pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo nos apresenta seus destinatários, dizendo que eles foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo e para serem santos, e eles também são chamados de amados de Deus. Irmãos, agora os propósitos. Por que Paulo escreveu para os romanos e por que ele queria tanto visitá-los? Se os irmãos lerem o versículo 9 e 10, observarão Paulo dizendo que incessantemente orava, e ele pedia a Deus que Deus lhe oferecesse, pela sua vontade, uma boa ocasião para ir a Roma e visitá-los. No início do versículo 11 ele diz: porque desejo muito ver-vos. Se os irmãos observaram também o versículo 13, Paulo diz: e não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos. E quem sabe, percebendo, imaginando que, à medida que a sua carta fosse lida, os cristãos romanos poderiam indagar: qual a razão? Por que Paulo tanto quer nos visitar? Por que ele deseja tanto isso?
Porque ele propôs e planejou tantas vezes vir a Roma? Porque ele pedia tanto a Deus uma boa oportunidade para vir a Roma e nos conhecer? Será que no juízo de Paulo nossa fé é deficiente? Será que Paulo quer fazer turismo? Ele é cidadão romano e ele quer conhecer a capital do império. Será que Paulo, que já tem um currículo excepcional, ainda não tem nesse currículo o fato de ter assomado o púlpito da igreja de Roma e pregado em Roma, o que era muito importante para um currículo de um apóstolo tão importante? Prevendo que estas e tantas outras indagações infundadas poderiam brotar na mente e no coração dos seus destinatários, Paulo responde estas questões que não foram feitas, mas a experiência pastoral de Paulo lhe dava convicção de que estas questões seriam levantadas. E ele então responde nos 3 versículos que acabamos de ler, os 3 propósitos para a sua viagem a Roma. Em primeiro lugar, Paulo quer comunicar algum dom espiritual. Verso de número 11. Em segundo lugar, o segundo propósito, Paulo quer, juntamente com os romanos, ser consolado em vós, neles. Portanto, ser consolado. E em terceiro lugar, Paulo deixa claro no verso 13, que desejava ir a Roma e visitá-los para conseguir algum fruto entre vós. Os 3 propósitos da viagem de Paulo. Já tivemos oportunidade, meus irmãos, de averiguar o verso 11, e observamos que no final do verso 11, Paulo diz, a fim de que sejais fortalecidos. Este verbo está na voz passiva, indicando que o autor do fortalecimento é Deus, e que Deus fortalece o seu povo pela instrumentalidade dos seus servos, aos quais ele capacita com dons, que são habilidades, são ferramentas e são capacidades. E os dons são os dons da graça, portanto, enfatiza e enfoca a bondade do outorgante e o demérito daquele que recebe, a bondade de quem dá e o demérito de quem recebe. Logo, não há espaço para a vaidade no que diz respeito aos dons, e que estes dons são dons espirituais, pneumáticos, são dons que pertencem ao Espírito e que devem ser exercidos sob sua influência e santidade. Portanto, Paulo está nos ensinando, meus irmãos, que Deus capacita a sua igreja, os seus filhos, com múltiplos dons espirituais. Quando estes dons são exercidos, ou seja, ministérios, o produto do exercício dos dons, do comunicar, do repartir, do dividir os dons, é o fortalecimento da igreja. Ora, Deus quer que cada cristão seja forte. Por isso, encontramos muitas vezes o Senhor dizendo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque Deus sabe que somente cristãos fortes, espiritualmente robustos, é que serão capazes de resistir ao mal, seja ele carnal, portanto do interior do nosso ser, seja ele mundano, portanto partindo de uma sociedade sem Deus e sem salvação, e o mal de origem e natureza maligna, que vem como tentação demoníaca à nossa vida. Deus quer que sejamos capazes de resistir ao mal de qualquer natureza, carnal, mundano e diabólico, e vençamos o mal. Para tanto, somente fortalecidos seremos capazes de viver uma vida cristã em vitória. Para que esta igreja e as igrejas sejam fortes e capazes de cumprir a missão, terão que ser fortes, senão não conseguirão. Portanto, qual é o alvo de Deus? Fortalecer a sua igreja. E para que a igreja seja fortalecida, Ele distribuiu soberanamente dons espirituais aos seus filhos. E quando os seus filhos responsavelmente comunicam, compartilham, repartem
dividem os seus dons, ou seja, se envolvem no ministério, o produto final é o fortalecimento que Deus opera na vida do seu povo. Por isso, meus irmãos, o pré-requisito para o fortalecimento é o compartilhar os dons espirituais outorgados por Deus. Paulo, portanto, está dizendo: o meu propósito, o meu primeiro propósito ao visitá-los é esse. Eu quero comunicar algum dom. Deus me deu muitos dons. E quando eu chegar a Roma e eu estiver entre vós, eu quero compartilhar com vocês, porque os dons foram dados não para enriquecer o receptor, mas para capacitá-los e transformá-los em instrumentos de fortalecimento. Por isso Paulo deixa claro: eu desejo muito ver-vos. E se os romanos lessem isso e perguntassem por quê, a resposta é: porque eu quero compartilhar com vocês algum dos dons espirituais que eu tenho, a fim de que, com o propósito de que sejais fortalecidos. Fortalecimento. Segundo lugar, verso de número 12: isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado em vós, pela fé mútua, vossa e minha. Meus irmãos, esta declaração de Paulo é supimpa. Por quê? Por uma razão. Existem pessoas que se julgam tão autossuficientes, que se julgam tão amadurecidas e crescidas espiritualmente, que chegaram a um ponto de dispensar a igreja, de não necessitar mais de nada e de ninguém. Consideram que chegaram à estatura espiritual, a um amadurecimento, a um crescimento, que agora ninguém mais pode acrescentar nada às suas vidas, ao seu conhecimento. São pessoas que, das duas uma, ou chegam à conclusão de que podem prescindir da igreja, da comunhão, da integração no seio da igreja, porque eles têm muito para dar e já não têm nada mais para receber. Eles têm o que acrescentar, mas não têm como serem acrescentados. Ou consideram que não devem abrir mão da igreja, porque precisam compartilhar o que sabem para aqueles que não sabem. Por isso, muitas pessoas vaidosamente se julgam assim. Mas Paulo não. Paulo está dizendo: eu quero visitar vocês. Deus me deu dons e eu quero comunicar, eu quero compartilhar. Eu quero que vocês sejam fortalecidos. Mas eu não quero ser só bênção para vocês. Eu quero que vocês também sejam bênção para mim. Eu quero dar e dividir o que Deus me deu, mas eu também quero receber de Deus, através de vocês, o que Deus deu a vocês. Eu preciso de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. A humildade de Paulo em reconhecer que, apesar de ser um grande apóstolo, alguém a quem Deus se revelava pessoalmente, tendo ele a autoridade de receber a revelação e registrá-la de forma inerrante e infalível, mesmo assim, Paulo se coloca na posição de quem também é carente. Ora, meus irmãos, quem conhece a natureza dos dons espirituais e a sabedoria de Deus ao criar a igreja, jamais chegará à conclusão de que não tem o que receber. Por quê? Porque Deus sabiamente não deu todos os dons a alguns e deixou que outros tantos, ou a grande maioria, ficasse completamente sem dons. Ora, se os dons foram distribuídos entre os cristãos e a igreja, então existem bênçãos de Deus para todos nós, e elas virão mediante o exercício dos dons, ou seja, os ministérios. Portanto, quando Deus revela a igreja como corpo, Ele mostra a interdependência
e que não há um membro do corpo que possa dizer: eu não preciso dos demais membros do corpo. Paulo tem conhecimento, meus irmãos, da natureza dos dons e da comunhão do corpo de Cristo. Por isso ele diz: isto é, para que, o segundo propósito, juntamente convosco, eu seja consolado. O verbo consolar, com esse prefixo aqui, só ocorre uma única vez no grego nessa passagem. Mas o verbo, sem o prefixo, ele aparece muitas vezes no Novo Testamento. Parakaleo, encorajar, exortar, consolar. A palavra paráclito, traduzida como ajudador ou consolador, dá a ideia daquele que se coloca ao lado de alguém para socorrê-lo e ajudá-lo. Que tipo de socorro e ajuda? O socorro e a ajuda que a pessoa carece. Paulo está dizendo: eu quero, e este verbo com este prefixo, ele é uma palavra só no grego, traduzida em português assim: juntamente convosco eu seja consolado. Eu preciso ser ajudado. Eu preciso de vocês para que vocês me encorajem, para que vocês me exortem, me admoestem, para que vocês estejam ao meu lado, me edificando, também me fortalecendo, estando ao meu lado para me ajudar nas minhas carências e nas minhas debilidades. Irmãos, que declaração tão linda e tão humilde de Paulo. Eu quero, meus irmãos, ler para vocês o que Calvino, no seu comentário de Romanos, escreveu sobre esta declaração de Paulo. Eu achei tão bonita que eu anotei para os irmãos, e ele diz assim: notemos a forma tão modesta em que ele, Paulo, expressa seu sentimento de não omitir-se na busca do fortalecimento dos neófitos incipientes. O que ele diz, não o diz falsamente, pois não há ninguém tão destituído de dons na igreja de Cristo que não possa, em alguma medida, contribuir para nosso progresso espiritual. A indisposição e o orgulho, contudo, nos impedem de extrairmos tais benefícios uns dos outros. Tal é a nossa superioridade e tal o inebriante efeito de nossa estupidez e vanglória, que cada um de nós desdenha e desconsidera os demais e ainda acredita que possui suficiente abundância para si próprio. Calvino, meus irmãos, fez esse comentário tão bonito para mostrar a humildade de Paulo em reconhecer que ele poderia receber de Deus através dos cristãos romanos. Portanto, com que propósito Paulo queria visitar a igreja de Roma? Comunicar seus dons espirituais, para que o alvo de Deus, o fortalecimento deles, se concretizasse. No entanto, ele também queria visitá-los para que, juntamente com eles, ele fosse consolado, confortado, ajudado, socorrido. Mas observe, os irmãos, que o verbo, ele está com um prefixo que indica junto, o que nos revela que a igreja e a comunhão do corpo de Cristo é o lugar, é a esfera onde Deus nos abençoa, onde Deus nos visita. Se o pré-requisito para o fortalecimento é o comunicar os dons, o encorajamento e o consolo se dá no seio da igreja, na comunhão do corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos abrir mão da igreja. A igreja faz parte dos sábios e soberanos propósitos de Deus. Quando Deus criou a igreja, Ele não o fez para ocupar as nossas manhãs de domingo e as nossas noites de domingo. Igreja não é terapia ocupacional. A igreja faz parte do plano de Deus.
E em sua sabedoria, Deus fundou a igreja com um propósito muito importante, para ser ela instrumento de fortalecimento dos cristãos e da igreja, e de encorajamento, porque estaremos uns ao lado dos outros. Por isso Paulo diz que este consolo, que juntamente com os romanos e neles ele receberá, será pela fé mútua, vossa e minha. Esse é o como esse encorajamento se dará na prática, pela fé mútua. Paulo, meus irmãos, não se coloca num pedestal e coloca os seus liderados cá embaixo. Ele se nivela, ele se coloca no mesmo patamar. Ele sabe que tem para dar, mas admite: eu também tenho para receber. Quando, meus irmãos, eu era seminarista, muitas vezes, quando nós tínhamos a notícia sobre quem seria o pregador, aquilo decidia se nós entrávamos ou não entrávamos na capela. Eu nunca preguei como aluno, mas depois, como professor, preguei muitas vezes na capela do Seminário do Sul. E observava que dos nossos grandes professores, ambos doutores em teologia, ambos com uma cultura bíblica teológica, meus irmãos, fascinante. Mas aqueles irmãos, quando davam uma aula, não importa quem fosse o pregador, eles estavam ali. E quando eu pregava, eles iam à porta e diziam: muito obrigado. E eu ficava pensando, foram os meus mestres, homens tão doutos, tão conhecedores da palavra, mas seja um seminarista aluno ou um professor que vai pregar, eles querem receber a palavra de Deus. Eles estão diante de Deus, não estão ali como doutores, examinando o conteúdo teológico, ou a forma homilética, ou a eloquência do pregador. Não, querem receber a palavra de Deus. E eu, meus irmãos, cresci ao observar e aprendi e comecei a imitá-los. Sempre que eu ia dar aula e tivesse capela, quem quer que pregasse, eu ia ouvir para receber a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o mesmo apóstolo Paulo, ele pergunta aos coríntios o seguinte: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Pois quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Sem nós chegastes a reinar? E oxalá reinasses de fato, para que também nós reinássemos convosco. Ironicamente, Paulo está dizendo: cristãos coríntios, vocês já estão reinando, não precisam mais de Paulo nem de Apolo. Vocês já chegaram a uma estatura espiritual a ponto de dispensar os apóstolos. Se vocês receberam, se tudo que vocês têm, vocês receberam, por que a vanglória e a vaidade? Paulo está dizendo isso. O que tens tu que não tenhas recebido? Paulo, meus irmãos, se coloca numa postura humilde, porque tudo que ele tinha, ele havia recebido. Portanto, ele quer comunicar, mas ele sabe que pode receber dos outros, de Deus através dos outros, e ele se coloca nessa postura humilde. Irmãos, eu fiquei tão contente quando um casal de nossa igreja, com mais de 50 anos de vida matrimonial, aceitaram participar do encontro de casais com Cristo. Talvez porque são preletores e porque têm um bom relacionamento conjugal, já há tantos anos dissessem: podemos abrir mão, não temos necessidade, porque não há nada a aprender e não há o que se nos acrescentar. Mas humildemente foram fazer, e gostaram, e ficaram maravilhados, e deram testemunho dizendo: aprendemos e crescemos. Quem chegou ao nível de dizer: eu não preciso mais receber, ninguém pode mais me acrescentar? Quem? Jesus,
disse aos seus apóstolos: vós sois os meus amigos, vocês têm me feito companhia nas minhas tentações. No jardim do Getsêmani, ele pediu aos seus discípulos: ficai aqui, vigiai comigo. Ele sentiu a necessidade de ser consolado, de ter ao seu lado os seus discípulos, para o encorajarem, para o socorrerem naquele momento. E quando ele se distancia um pouco mais para orar e volta, e os encontra dormindo, pergunta: nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? O Filho de Deus sentiu essa necessidade da companhia dos seus 3 mais íntimos discípulos, Pedro, João e Tiago. Ora, meus irmãos, quem somos nós, portanto, para dizer: eu só frequentarei a escola dominical como professor, não me sentarei como aluno, sei demais para ficar sentado ouvindo? Quem de nós, meus irmãos, pode assumir uma postura tão arrogante de dizer: eu não tenho o que receber, ninguém tem o que me acrescentar? Paulo, meus irmãos, deixa claro que o seu primeiro propósito em visitar os romanos é para comunicar com eles algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Em segundo lugar, Paulo quer visitá-los porque junto com eles, ele quer ser consolado neles, como pela fé mútua, vossa e minha. Em terceiro lugar, no versículo 13, o apóstolo nos apresenta o terceiro e último propósito do seu desejo ardente e intenso, pelo qual tanto intercedeu para que Deus lhe desse a graça de concretizar. Verso 13: e não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, vamos pular o parênteses, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Os irmãos estão observando o terceiro propósito de Paulo: conseguir algum fruto entre vós. O verbo conseguir, segundo os entendidos da língua, poderia ser traduzido como colher. Paulo, meus irmãos, trabalha, mas ele quer ver o fruto do seu trabalho. Paulo não quer ser um servo infrutífero e improdutivo. Paulo deseja, meus irmãos, que Deus, por instrumentalidade do seu ministério, que nasceu a partir dos dons, os resultados concretos e abençoados sejam colhidos. No que diz respeito à igreja, o resultado qual é? O fortalecimento da igreja. No entanto, esse não é o único propósito de Deus nem de Paulo. O propósito de Deus para a igreja é o fortalecimento, e a condição para tal é a comunicação dos dons, ou seja, o exercício do ministério. No entanto, o outro alvo de Deus é a salvação do mundo perdido. Qual é o pré-requisito? A pregação do evangelho, a evangelização. E Paulo diz: muitas vezes eu quis visitá-los, eu quero colher, eu quero conseguir algum fruto, eu quero ver vidas salvas, eu quero ganhar vidas para Cristo. Quando eu estiver entre vós, além de fortalecê-los como instrumento de Deus, eu quero ganhar almas, eu quero pregar e quero ver o produto da pregação, vidas se rendendo a Cristo. Eu quero fruto. Irmãos, isso é extraordinário. Eu digo isso para os irmãos porque hoje existem pessoas e igrejas que enaltecem tanto a palavra que acabam desprezando os resultados e dizem: os resultados não importam. E para Paulo importava. Paulo não queria ter um ministério sem resultados. Paulo não queria ter um ministério infrutífero e improdutivo. Ele queria que, como produto do agir de Deus em sua vida e através de sua vida, os resultados de Deus ocorressem. E por isso eu digo aos irmãos, na hora de servir, devemos servir tendo os resultados como os nossos alvos. E se eles não ocorrerem, devemos nos ajoelhar e perguntar a Deus por quê. É verdade que Deus é soberano e pode não salvar
tantos quantos gostaríamos, ou não salvar ninguém, mas o nosso alvo não pode ser outro, senão ganhar almas para Cristo. Os irmãos querem um exemplo muito edificante? O grande pregador e pastor Spurgeon, pastor batista do século XIX, ele contou a seguinte experiência, ou a seguinte orientação que ele deu a um estudante, a um seminarista da sua escola. E ele disse, em primeiro lugar: se vocês querem ganhar almas para Cristo, terão que ter grande fé na palavra de Deus, se quisermos ganhar as almas daqueles que a ouvem. Devem crer também que a mensagem tem poder para salvar pessoas. E aí ele diz: de certo já ouviram a respeito de um dos nossos primeiros estudantes, que me procurou e disse: faz meses que prego e não creio ter conseguido uma conversão sequer. Disse-lhe eu: e você espera que o Senhor irá abençoá-lo e salvar almas? Spurgeon, meus irmãos, nunca fez apelo para alguém aceitar Jesus. E Deus lhe dava almas e almas, e ele batizou dezenas, centenas e milhares de pessoas, porque quando ele pregava, ele acreditava no poder da palavra de Deus, e ele pregava na expectativa de que Deus salvasse os seus ouvintes. Ele queria converter os seus ouvintes, assim como Paulo. E é óbvio que quando as Escrituras dizem que nós podemos converter, ela não está dizendo que o poder é nosso, mas que o poder é de Deus, para que os irmãos tenham uma ideia de como Paulo era um homem obcecado em ganhar almas. Ele diz assim: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Com que propósito? Para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus. Com que propósito? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E ele termina dizendo: ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele, do Evangelho, tornar-me coparticipante. Ganhar, 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 para por todos os meios ganhar o maior número possível. Fazer tudo por causa do Evangelho, para dele se tornar coparticipante. Paulo, meus irmãos, disse: eu quero viajar, eu quero chegar em Roma, eu quero estar no seio da igreja. E quando eu estiver com vocês, eu vou dividir com vocês, eu vou compartilhar com vocês os dons espirituais que Deus me outorgou, a fim de que Deus os fortaleça. E sendo crentes fortes e uma igreja forte, vocês resistam ao mal carnal, mundano e diabólico, e saiam vencedores. Mas eu também quero ganhar almas, eu quero colher fruto. A minha visita a Roma, eu quero que, além de uma igreja fortalecida, como produto de estar convosco, e eu consolado através de vós, eu quero ganhar almas, eu quero batizar pessoas, eu quero ver gente convertida, ajoelhada aos pés da cruz, sendo banhada no sangue de Cristo. Esse, meus irmãos, era o alvo de Paulo. E ele deixa claro: não quero que ignoreis. Muitas vezes quis visitar-vos para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Ou seja, onde quer que Paulo pregasse, meus irmãos, Deus lhe dava resultados. E Paulo, entre aspas, ficou mal acostumado a ver o produto do seu trabalho, a colher frutos onde quer que Deus o enviasse. Ele chegava numa cidade,
ele pregava, as pessoas se convertiam e uma igreja era plantada ali. Ele chegava num outro campo pioneiro, ele ia à sinagoga, ele pregava, às vezes era apedrejado, era expulso, tinha que sair correndo, mas no fundo e no final, pessoas se convertiam, uma igreja era plantada e ele ia embora. Depois ele voltava nesses lugares e escolhia anciãos, presbíteros, para tomarem conta do povo de Deus, e os treinava, e voltava em outra viagem. E por onde quer que Paulo fosse, pregando, Deus lhe dava conversões. Por isso, meus irmãos, nós, ao pregarmos o Evangelho, ao evangelizarmos, ao ensinarmos a palavra de Deus, devemos fazê-lo com esta expectativa e essa esperança: colher fruto, ver vidas. Jesus disse, meus irmãos, que o ramo da videira que não dá fruto é cortado. O ramo que dá, o Pai vai podar. Com que propósito? Para que ele dê mais fruto. No versículo 8 de João 15, o Senhor declara: nisto meu Pai é glorificado. Nisto o quê? Que deis muito fruto. Quando nós damos muito fruto, o Pai é glorificado. Ora, se a razão da vida é glorificar a Deus, quando eu sou frutífero, Deus está sendo glorificado. E ele declarou: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, eu vos designei, para que vades, e o quê? E deis fruto. Não é um ir infrutífero, não. Irmãos, muita gente hoje diz assim: o que importa é pregar a palavra com fidelidade, resultados não importam. É claro que nós podemos ficar tão aficionados com os resultados, a ponto de baratear o Evangelho para forjar resultados, para apresentar números, relatórios falsos, para fazer a receita da igreja crescer. É claro que podemos focar de maneira equivocada nos resultados, mas Paulo focava de maneira genuína, e nós não podemos perder esse foco. Queridos, hoje é o último domingo do ano, é o último dia do ano. Se o produto de todo este ano de pregação e de ministério desta igreja não foram vidas salvas, vamos nos ajoelhar, porque tem coisa errada comigo, com vocês e conosco. A palavra de Deus é poderosa, o Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo não é um espírito de covardia, é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. E se o produto do que uma igreja faz o ano inteiro não for o fortalecimento dos seus membros, o crescimento espiritual, o enraizamento em Cristo e vidas remidas por Jesus, essa igreja pode fechar as portas, porque ela não é uma igreja cristã, não é uma igreja de Cristo, ou ela está em profundo pecado, e Deus não está abençoando o que ela faz. Temos que ter, meus irmãos, essa consciência clara no nosso coração. É verdade que quando falamos de resultados, isso se torna um fardo, ao medir a qualidade de um trabalho por resultados. Por isso, como eu já disse, muitos forjam resultados, relatórios, para se projetarem e dizerem: o meu trabalho é de qualidade. É verdade. No entanto, nós vamos descansar, porque a quantidade de resultados e a intensidade de resultados é da competência do céu, é da competência divina. No entanto, esse fato, essa verdade, não deve nos tornar indiferentes para com o produto do nosso trabalho. Quando você pregar para uma pessoa, não faça apenas como alguém que, por desencargo de consciência, cumpre o dever. Já pensou um médico que opera e o fim do médico é a cirurgia, não é a cura? O médico tem que almejar o paciente de pé, vigoroso, alegre, e a cirurgia como o meio que Deus usou. Ele não deve fazer a sua atividade como se ela fosse um fim último, mas como um meio. Nós, irmãos, ao falarmos de Cristo para uma pessoa, não devemos apenas dizer: cumpri o meu dever, desencargo de consciência, falei. Se ele for para o inferno, problema dele.
Fale com paixão, com lágrimas nos olhos, fale com o coração ardendo, querendo ver que ao final aquela pessoa se dobre e adore e se entregue a Jesus. A sua voz será diferente, você falará de outra maneira. O médico que opera querendo ver aquela vida ali ser salva e se levantar com saúde e voltar à sua família, ele opera de maneira diferente. Ele opera com carinho, com amor e com toda a sua competência. Assim nós deveríamos agir, meus irmãos. Fazer as coisas de Deus com tal paixão, com tal sentimento, no desejo de ver o produto daquele trabalho, de ver casais unidos, de ver gente salva, cristãos edificados no Senhor, adorando e servindo ao Senhor. Esse era o propósito de Paulo. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em algumas passagens importantes. Atos 13, 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo pregou, os gentios ouviram e creram. Observe, sempre Deus dava a Paulo fruto da sua pregação. Vamos ver Atos 14, de 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo chegava numa cidade, fazia muitos discípulos, voltava nas cidades por onde havia passado, onde tinham muitos discípulos. Deus sempre, em cada cidade, dava a Paulo frutos, uma grande e boa colheita. Paulo jamais pregava sem resultados. Deus honrava a pregação sempre. Vamos ver Atos 16, 14, 15. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgados que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aquela mulher creu, Deus lhe abriu o coração. Sim, fruto, Deus sempre dava fruto do trabalho de Paulo. Querem ver mais? Atos 16, a partir do verso 31 até o verso de número 34. Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Vamos ver Atos 17, versículo 4. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Olha que bênção, que colheita fantástica na cidade de Tessalônica. Veja o versículo 12. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Cada nova cidade que Paulo pregava, vidas salvas. Verso 34. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Paulo pregou em Atenas, caçoaram dele,
numa outra oportunidade te ouviremos. É verdade, fizeram pouco caso do apóstolo, mas olha aqui o resultado. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. E cita dois nomes interessantes aqui. Atos 18, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que bênção, meus irmãos. Paulo em Corinto, vidas salvas. Vejam agora Atos 19, verso 10. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E se os irmãos lerem e continuarem a fazer a leitura, verão que muita gente se converteu em Éfeso e a igreja foi fundada. E por último, 28, Atos 28, verso de número 24. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Onde Paulo estava? Preso em Roma. Chegou lá, não do jeito que queria, não quando quis e nem como quis, mas quando Deus quis. E sabe o que aconteceu? Preso, Paulo pregava, e uns creram, outros não. Deus lhe deu fruto da sua pregação. Portanto, sintetizando para fazer o fechamento, Paulo queria muito visitar os romanos com 3 propósitos: comunicar seus dons espirituais. Com que propósito? A fim de que sejais fortalecidos. Em segundo lugar, Paulo queria estar com eles na comunhão do corpo de Cristo, para que ele fosse ajudado, socorrido, admoestado e consolado por intermédio da instrumentalidade deles, através da fé mútua de Paulo e dos romanos. E terceiro, Paulo queria visitá-los para colher algum fruto, e Deus lhe deu vidas, convertidos na cidade de Roma. Para encerrar, nós vamos apenas observar o parênteses que diz: mas até agora tenho sido impedido. Até agora tenho sido impedido. Quem impediu Paulo de chegar, de viajar e ir a Roma? Ele não diz. O que aconteceu? Quais as situações e circunstâncias? Ele não menciona. Ele apenas diz: não quero que vocês ignorem, ou seja, eu quero que vocês saibam que muitas vezes, não apenas uma, nem duas, nem 3, muitas vezes eu propus, eu planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido. Já faz tempo, queridos irmãos romanos, que eu planejo várias vezes visitá-los, mas até agora, apesar de tanto tempo, eu tenho sido impedido. Dá para entender porque ele orou, pedindo que se me ofereça uma boa oportunidade para visitar-vos. E ele disse: pela vontade de Deus. Paulo disse: tenho sido impedido. Sabe quem impediu? Em última instância, Deus. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando Deus não quer que façamos algo, ou que algo aconteça, porque não é do seu soberano querer, ele permite que as artimanhas maldosas, egoístas, as manipulações, as maquinações da maldade humana consigam vitória, entre aspas. Ele permite que as tramas humanas, as circunstâncias e situações humanas que obstruem a concretização de algo que ele não quer, prevaleça, entre aspas. Deus permite que as astutas ciladas do diabo deem certo.
Sabe por quê? Porque Deus não quer que aquilo se concretize, e quando Ele não quer, Ele usa o mal, tanto o maligno quanto as pessoas más, tanto aqueles que odeiam o Evangelho, quanto o próprio diabo. Meus irmãos, Deus é soberano, e a soberania de Deus é absoluta. Não há ser, não há pessoa, não há nada que não esteja sujeito ao controle perfeito de Deus. Por isso, Deus usa o homem e toda a sua maldade, como também usa o diabo com toda a sua malignidade, permitindo que eles vençam, entre aspas, triunfem, nos atrapalhando, nos impedindo, nos obstruindo. Mas na verdade é porque Deus não quer que aquilo se concretize. Mas quando Deus quer, quando é do seu soberano e sábio querer que algo se concretize, então o diabo pode reunir todos os demônios do inferno e pode agregar ao seu exército de inimigos todos os seres humanos ímpios que já existiram, existem e ainda existirão, para tentar obstruir o caminho de um homem que vai executar o soberano querer de Deus. E sabe o que vai acontecer? Não conseguirão. Porque quando Deus quer uma coisa, ninguém é capaz de obstruir, ninguém é capaz de impedir, ninguém é capaz de frear. Tenhamos esta certeza. Paulo foi impedido. Ele poderia ter dito por questões financeiras, ele poderia ter dito por perigos de ciladas dos judeus, por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Ele simplesmente não se detém nas coisas. Ele sabe que se Deus quisesse que ele já tivesse chegado a Roma, então Deus teria aberto a porta. Deus não abriu a porta, Deus não quis. Por isso ele disse: eu tenho pedido incessantemente que Deus me ofereça o quê? Uma boa ocasião, uma boa oportunidade para ir visitá-los. E ele acrescenta: pela vontade de Deus. Paulo não sabia se era da vontade de Deus e nem tentou impor sua vontade à de Deus, mas ele humildemente disse: é um sonho antigo, é um sonho intenso, é algo que eu quero muito, mas eu só quero realizar se estiver dentro da vontade de Deus. Ele foi impedido. E de fato, meus irmãos, Paulo muitas vezes quis e nunca deu em nada. Mas quando Deus quis, Paulo chegou em Roma. Chegou preso. Não chegou como ele imaginava, livre, leve e solto, pregando onde queria, onde quisesse, como quisesse. Chegou no tempo de Deus, chegou da forma como Deus quis que ele chegasse, porque o propósito de Paulo em Roma era de Deus, portanto seria do jeito de Deus, da maneira de Deus, e não na maneira e nem do jeito de Paulo. Por isso, meus irmãos, esse grande homem de Deus diz: pela vontade de Deus. Creia, meu irmão, que o Senhor é sobre você e que Ele está no controle perfeito e absoluto dos mínimos detalhes. Portanto, não diga mais: que azar, ou dei azar, não aconteceu, ou dei uma grande sorte, aconteceu. Deus abre porta, Deus fecha porta. Deus é Deus. E quando nós confiamos na sua soberania e cremos na sua sabedoria, até quando Ele nos fecha portas que nós gostaríamos tanto que Ele não fechasse, é para o nosso bem. E quando Ele nos diz não a uma petição que lhe fazemos, Ele sabe porque está dizendo não. É nosso dever nos humilhar e acatar a decisão do céu. Ele é Deus, nós somos homens. O barro não questiona o oleiro, dizendo: por que me fizestes assim? É assim que somos. A nossa vida está exatamente como está, e a mão invisível da providência está aí. Sejamos crentes espirituais para discernir o que Deus quer nos dizer através dos seus impedimentos e das suas permissões, porque certamente, meus irmãos, nós amadureceremos para entender que é Deus quem controla a obra missionária.
O Evangelho é pregado onde Ele quer, por quem Ele quer, por quanto tempo Ele determinar. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar diante da palavra do Senhor Deus.